Vamos iniciar os nossos estudos no Microsoft Office Excel. Primeiro, o Microsoft Excel é um excelente, sou apaixonado por esse programa. É um excelente aplicativo de criação de planilhas eletrônicas, onde as pastas de trabalho são os arquivos nos quais são armazenados os dados do trabalho. É muitíssimo comum que a gente fale assim: me manda aí a planilha do Excel. Um arquivo do Excel, na verdade, deveria ser chamado de pasta, tá? Então, crio lá um arquivo no Excel, pasta. Dentro desta pasta, eu vou ter planilhas. Planilha 1, planilha 2, planilha 3. Então, por padrão, um arquivo do Excel é uma pasta. Ô, professor, mas aí eu faço confusão com a pasta lá do Windows e a pasta do Excel. Não, não vai fazer confusão não. A pastinha do Windows, onde nós vamos guardar os arquivos, é o nosso diretório, é a pastinha para armazenar os arquivos. Aqui, por padrão, um arquivo do Excel é chamado de pasta, pronto, sem problema, tá bem? O Excel, ele contempla um layout novo, claro, e aqui nós vamos trabalhar com as planilhas, os cálculos matemáticos, nós vamos inserir gráficos, nós vamos trabalhar com tabelas, funções, fórmulas, muita interatividade para garantir conectividade. Empolguei, né? Então vamos lá. Então já fechamos isso. Um arquivo do Excel é uma pasta. Dentro dessa pasta eu vou ter as planilhas. Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4, Plan 5, Plan 6 e assim vai. A base do Excel são as linhas e as colunas. Olha aqui, ó. As linhas e as colunas. As linhas no Excel, elas são representadas pelos números. Número 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim sucessivamente. As colunas no Excel são representadas pelas letras. Coluna D, coluna E, coluna F, coluna G e assim sucessivamente, tá? Então, linha 1, coluna A, beleza? Agora, olha um detalhezinho, importante. Você percebe aí que tem um destaque aqui, para a linha 3, nesse print, que nós fizemos, e para a coluna E. Por quê, professor? Percebi sim. Sabe por quê? Depois de destacarmos linhas e colunas, agora eu vou destacar com você esse quadradinho aqui, que você nunca mais vai chamar de quadradinho. Eu que errei de chamar, De repente, você até já usava o nome correto. Sabe como que a gente vai chamar isso aqui? Célula. A célula é o encontro da coluna com a linha. Você pode inverter? Pode, não tem problema. É o encontro da linha com a coluna. Todas as células, e a célula é a base aqui no Excel, elas terão endereços. O endereço da célula é sempre a letra da coluna e o número da linha, sempre nessa sequência. Então esta célula aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui, e tomara que eu consiga escrever bem legalzinho, esta célula, o endereço dela ficou bonitinho, não ficou? É 3.
Sempre a letra ou as letras primeiro e depois o número. Professor, por que as letras? Bom, o Excel ele é muito poderoso, então assim, as colunas elas não vão se limitar às letras do alfabeto. Na hora que terminar o alfabeto, aí ele começa tudo de novo assim, ó, A, B, A, C. Aí terminou, A, B. É muito legal, né? Professor, e como que é isso? É infinito? Não, não viaja também, né? No Microsoft Excel, nós temos, pode ficar abismado que é isso mesmo, ó. Me ajuda a ler esse número aqui, ó, que representam as linhas, né? Nunca tive isso na minha conta bancária. Um dia acontece. 1.048.576 linhas. É muita coisa, né? Por isso que tem gente que controla uma folha de pagamento no Excel. E colunas, professor, como que é isso? Ah, tá aqui, ó. 16.384 colunas, né? Não é infinito, mas é muita coisa. Mas é que no concurso você tem que tomar cuidado com as afirmações, né? No Excel nós temos linhas infinitas, errado. Colunas infinitas, errado, né? Tá aí os números para você ter uma referência. E como o Excel é cálculo, é matemática, poxa, a gente tem que tratar os operadores matemáticos aqui no Excel. Eles são bem simples, né? Você conhece a maioria deles lá da matemática, ó. Nós vamos ter aqui a soma, a subtração, multiplicação, divisão. Olha como que é a divisão, ó. Não é 2 pontos não, é a barrinha aqui, ó. Porcentagem e exponenciação. E aqui tem um detalhe assim importantíssimo. Na hora de resolver esses operadores, você vai seguir a prioridade da matemática. Como assim, professor? Você vai resolver primeiro estes dois aqui, ó. Você resolve eles primeiro. O 1 ficou legalzinho, tá bem? Depois você vai resolver multiplicação e divisão. Capricha no 2, tá? Por último, você vai resolver a soma e a subtração. O professor, exatamente assim, primeiro, porcentagem e exponenciação. Na verdade é assim, ó, são 3 grupos. Aí aparecem lá todos eles. Aí tem a porcentagem e a exponenciação. Qual que eu usou primeiro? Aí como os dois fazem parte do mesmo grupo, do grupo 1, você pode resolver na ordem que aparece. Nós vamos ter um exercício e aí você vai ver isso legalzinho, tá? Lembre-se dessa prioridade, igualzinho a gente faz na matemática. E para aproveitar esta nossa aula de conceitos básicos do Excel, eu quero chamar a sua atenção para os operadores de comparação. Nós vamos usá-los muito na função se. É maravilhosa a função se. Então nós temos aqui, ó, muda a cor aí, professor, senão vai ficar muito escuro ali, ó. Beleza. Então nós temos aqui, ó, igual a, maior do que, menor do que. Professor, eu sempre confundo. Não, confunde não, ó. Aqui, ó, o maior é a boquinha aberta lá, né? O menor, ele fechadinho aqui, ó. Agora, olha que legal. Aqui, o maior ou igual a, ele é assim, ó. Bem diferente da matemática. Lá na matemática é dessa forma, lembra, ó? Aqui não. Aqui tem o sinal de maior e o sinal de igual. Menor ou igual a, também, bem diferente. E esse aqui é muito, 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 muito diferente. Como assim, professor? Que empolgação é essa? Ah, não tem como não empolgar, que você precisa ter atenção. Olha aqui, o diferente é muito diferente. É o sinal de menor e o sinal de maior. Ó. Professor, eu não lembro desse não. Então você vai lembrar agora. Ó. Lá na matemática
Este daqui, ele é assim, ó, um igual cortado, lembrou? Aqui não, é o sinal de menor e o sinal de maior, juntos lá. Esses operadores comparativos nós vamos usar bastante na função se. Agora, falamos dos operadores matemáticos, falamos dos operadores comparativos. Eu quero que você tenha uma ideia bem clara do que são fórmulas e do que são funções. Ó, nós colocamos um print aqui, né, de uma tabela bem simples no Excel, onde a gente tem coluna A, coluna B, coluna C, a linha 1, linha 2, linha 3. Um print bem simples. E aí eu vou te apresentar uma fórmula no Excel. Olha aqui, ó. Para criar uma fórmula, obrigatoriamente você tem que iniciar com sinal de igual, tá? Professor, o senhor disse obrigatoriamente, mas não é a única opção. Não, tem outras formas de iniciar, mas vamos no básico primeiro. Então tem que colocar o sinal de igual. E se não colocar, não vai ser fórmula, não vai ter cálculo. Então nessa fórmula nós temos igual a 1 mais C2. Ah, ele já vai lá na planilha e pega o número que está na célula A1 e o número que está na célula C2. Exatamente assim, ó. Ele vem aqui, pega o número 5 na célula, ó, A1. Pega o mouse, professor, mais fácil. Olha aqui, ó, que está aqui no A1. Pega o número 3 que... Não, o número 3 não, é C2. Aqui, ó, C2. E pega o número 8 que está na C2. O que que a gente tem? Olha lá. É este cálculo que ele vai fazer. 5 mais 8. Vai dar 13. Tranquilo? Isto é um exemplo de fórmula. A fórmula é a combinação das células e os operadores matemáticos que nós vimos. Agora, na sequência, uma função. Olha que linda a função. A função também tem que começar aqui com um sinal de igual, senão ela não vai fazer o cálculo. A função, diferente da fórmula, ela vai ter uma palavrinha que vai dizer o que tem que calcular. Soma, média, maior, menor, máximo, mínimo, si, conte si, proc v, proc h, proc x. Nossa, são muitas funções. Respira, vamos com calma, entenda essa parte primeiro. Aí essa função ela vai somar, né? Beleza, que é o nome dela. Ela vai somar o quê? Professor, aí está bem diferente. Está A1, 2.C1. Deixa eu apagar as referências lá em cima. Apagar. Vou pegar a borracha, que aí eu apago só o que eu desejo aqui. Beleza. Ficou bom, ficou bom. Aí agora a gente vem aqui, vamos voltar para o marca-texto. Então aqui ela tem assim, ó, A1, 2.C1. 2 pontos no Excel significa até. Então ela vai somar aqui, ó, da célula A1, tá aqui, até a célula C1. 2 pontos até. Então ela soma tudo isso aqui, ó. Todos esses números. Do A1 até o C1. Olha lá. Então ela soma 5 mais 4 mais 3. Professor, de onde saiu esse mais? Da palavrinha soma. Da função soma. A gente tem aí certinho, né? 9 mais 3, 12. Fica de olho nos cálculos aí, hein? Tá bem? Então essa é a função soma. Professor, tem variação aí para as funções? Tem, ó. Olha agora. Agora nós temos a mesma função, é a função soma. Só que agora ela vai nos dar uma situação totalmente diferente, ó.
a borrachinha de novo aqui. Apagar aqui essa parte, ó. Agora não é mais 2 pontos. Agora é ponto e vírgula. Anota isso, 2 pontos até, do A1 até o C1. Ponto e vírgula. E, então aqui vai somar o número que está no A1 e o número que está no C1. Exatamente isso aqui, ó. 5 mais 3. Pegou o número no A1, o número no C1. Igual a 8. Que fique bem claro para você. A primeira situação, uma fórmula. Combinação das células e os operadores matemáticos. As duas outras situações, função. Aí eu apresentei aqui a função soma, para você entender bem o que é o 2 pontos, o que é o ponto e vírgula. A melhor, fica a dica, a melhor forma de aprender isso daqui. Abre o Excel na sequência, cria essa planilha simples e digita lá, né, estes cálculos, que aí vai ficar muito claro para você. E como não poderia faltar o nosso exercício para fixação. Em uma planilha do Excel, as células apresentam os seguintes valores: A1 igual a 1, B1 igual a 2, C1 igual a 3, D1 igual a 2. Se a célula C2, uma célula qualquer, né, possuir a fórmula, olha que delícia essa fórmula. Lembra que eu acabei de falar que a fórmula é a célula, são as células e os operadores matemáticos? Agora a gente tem um monte aqui, ó. Então o valor da célula C2 será, ela quer que a gente calcula esta fórmula e chegue no valor, que poderá ser 17, 36, 54 ou 65. Tá animado? Vamos fazer? Olha aqui, ó. Primeiro eu destaco o que é importante, os valores das respectivas células e a nossa fórmula. Aí nós vamos ter, ó, o A1 é 1, substituir lá, ó. O B1 é 2, substituir lá certinho. O C1 é 3 e o D1 é 2. Então a nossa fórmula ficou 1 mais 2, esse sinal é o elevado, né? A potência, elevado a 3 vezes 2. Professor, estou muito animado aqui, quero logo fazer. 1 mais 2 elevado a 3 vezes 2. Erradíssimo! Não, sai dessa. Para resolver, nós temos as prioridades. A gente resolve primeiro aqui a exponenciação. Não viaja não, hein? Então, ó, primeiro exponenciação. Professor, legal. Sim, quanto mais simples a questão, mais cuidado você tem que ter. Então, primeiro a exponenciação. Por quê? Porque é a regra, né? Aqui segue a regra da matemática, é regra e acabou, né? Aí vai ficar, ó, 1 mais 2 elevado a 3 vezes 2. 2 elevado a 3 é 8. Por quê? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, deu 8 ali. Aí agora, a nossa fórmula é essa aqui, ó. Nós já chegamos nesse nível de resolução. Agora nós temos 1 mais 8 vezes 2. Professor, agora eu vou somar. Não. Agora você resolve multiplicação. 1 mais 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Percebe claramente, eu tive o cuidado de ir destacando as prioridades, né? Agora sim, 1 mais 16, 17. Tá bem? Então, a resposta para o nosso exercício é a letra A.
O cálculo desta fórmula maravilhosa é letra A. Nós precisamos ficar atentos para estes cálculos, né? Professor, isso é muito difícil. Não, isso exige prática. Então, resolva o máximo de questões. Um grande abraço. Deus te abençoe.